Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes da Bíblia, uma narrativa que fala diretamente ao coração de quem já se sentiu pequeno, inseguro ou em dúvida diante de um grande chamado. Vamos falar sobre Gideão e o famoso velo de lã. Alguma vez você já pediu a Deus um sinal? Um sinal claro, inequívoco, para ter certeza de que estava no caminho certo? Se a sua resposta for sim, então você vai se identificar profundamente com a jornada de Gideão. A história dele não é apenas um relato antigo, mas um espelho das nossas próprias lutas com a fé e a incerteza. Para entendermos Gideão, precisamos primeiro entender o tempo em que ele vivia. O povo de Israel estava num ciclo vicioso. Eles se afastavam de Deus, eram oprimidos por nações inimigas e, no fundo do poço, clamavam por socorro. Desta vez, os opressores eram os midianitas. A Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 6, descreve a situação de forma dramática. Os midianitas eram como uma nuvem de gafanhotos, destruindo colheitas, roubando o gado e mergulhando Israel na pobreza e no medo. O povo se escondia em cavernas e fendas nas montanhas. Era um tempo de desespero total. É neste cenário de escuridão que Deus decide intervir. E quem ele escolhe? Um rei poderoso? Um general experiente? Não. Ele escolhe um jovem chamado Gideão. E onde o encontramos? Liderando um exército? Não. Nós o encontramos malhando o trigo no lagar, um lugar usado para pisar uvas. Por que ele estava ali? Para se esconder dos midianitas. Este pequeno detalhe já nos diz tudo sobre Gideão. Ele era cauteloso, talvez até medroso. Ele não era o herói óbvio. Então, um anjo do Senhor aparece a Gideão e diz uma das frases mais impactantes da Bíblia. O Senhor é contigo, homem valoroso. Imagine a cena. Gideão, escondido, sentindo-se fraco e oprimido, e o anjo o chama de homem valoroso. A resposta de Gideão é cheia de frustração e dúvida. Ele questiona: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? Gideão não era apenas cético. Ele estava com o coração partido, sentindo-se abandonado por Deus. Mas Deus não desiste de Gideão. Ele lhe dá uma missão clara. Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? A reação de Gideão é exatamente o que esperaríamos. Ele se diminui. Ele diz: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor na casa de meu pai. Gideão se via como o mais fraco, da família mais pobre, da tribo menos importante. Ele estava olhando para as suas próprias limitações. E aqui está a primeira grande lição da sua história. Deus não nos chama com base na nossa força, mas na força dele que age através de nós. A resposta de Deus é a promessa que ecoa por toda a Bíblia: eu estarei contigo. A presença de Deus é a qualificação que realmente importa. Mesmo com essa promessa, Gideão ainda precisava de segurança. Ele pede um sinal. Ele prepara uma oferta, e o anjo do Senhor a consome com fogo. Esse primeiro sinal fortalece um pouco a fé de Gideão, que destrói o altar de Baal naquela noite, um ato de coragem incrível, embora ele o tenha feito à noite, por medo. Mas a grande prova ainda estava por vir. Gideão reúne um exército. 32.000 homens se apresentam. Um número grande, mas pequeno em comparação com o exército midianita. E é aqui que a história toma um rumo ainda mais surpreendente. Deus diz a Gideão que o exército é grande demais. Por quê? Para que Israel não dissesse: a minha própria mão me salvou. Deus queria deixar claro que a vitória viria dele, e somente dele. Primeiro, os medrosos são mandados para casa. 22.000 homens vão embora. Restam apenas 10.000. Ainda assim, Deus diz que é gente demais. E então vem o famoso teste das águas. Aqueles que se ajoelhassem para beber seriam dispensados, mas os que levassem a água à boca com a mão, lambendo como um cão, seriam os escolhidos. Apenas 300 homens passaram no teste. Agora imagine Gideão. Seu exército foi reduzido de 32.000
para apenas 300 homens para enfrentar um inimigo numeroso como os gafanhotos. A lógica humana diria que isso era suicídio. A dúvida deve ter voltado com força total ao coração de Gideão. E é neste momento de extrema vulnerabilidade que ele faz o seu pedido mais famoso. Ele se volta para Deus e diz: Se vais salvar Israel por meu intermédio, como prometeste, eis que porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver apenas no velo e seca toda a terra ao redor, então saberei que salvarás Israel por minha mão. Ele não está testando o poder de Deus. Ele está buscando uma confirmação pessoal, um abraço de segurança em meio ao seu medo avassalador. E o que Deus faz? Ele atende. Na manhã seguinte, Gideão se levanta, espreme o velo e dele sai uma taça cheia de água, enquanto o chão ao redor estava completamente seco. O sinal foi perfeitamente cumprido. Mas a dúvida é persistente, não é? Gideão, talvez envergonhado, mas desesperado por certeza, ousa pedir de novo. Ele diz: Não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais esta prova com o velo. Peço que só o velo fique seco e que haja orvalho por toda a terra. Ele inverte o pedido, tornando o sinal ainda mais específico e sobrenatural. E a resposta de Deus? Paciência e graça. Naquela noite, Deus faz exatamente como Gideão pediu. O velo ficou seco, e todo o chão ao redor estava coberto de orvalho. Esta história do velo de lã é incrivelmente poderosa. Ela nos mostra um Deus que compreende a nossa fragilidade. Ele não repreende Gideão por suas dúvidas. Ele encontra Gideão onde ele está, em seu medo e insegurança, e lhe dá a certeza de que precisava para seguir em frente. Os sinais não foram para convencer Deus, mas para encorajar Gideão. Com a fé fortalecida por esses sinais, Gideão lidera seus 300 homens numa das vitórias mais improváveis da história. Usando apenas tochas, cântaros e trombetas, eles criam pânico no acampamento midianita, que acaba se autodestruindo. A vitória foi total e inegavelmente obra de Deus. O que podemos aprender com Gideão e o velo hoje? Primeiro, é normal ter dúvidas. A fé não é a ausência de dúvida, mas a decisão de confiar apesar dela. Gideão não foi descartado por causa de suas perguntas, ele foi fortalecido através delas. Segundo, Deus se deleita em usar o improvável. Se você se sente pequeno, fraco ou insignificante, você é o tipo de pessoa que Deus ama usar para realizar grandes coisas, para que a glória seja toda dele. Sua fraqueza é o palco perfeito para o poder de Deus se manifestar. Terceiro, Deus é paciente e pessoal. Ele se inclina para ouvir nossos medos e nos dar a segurança de que precisamos. Ele não é um Deus distante e zangado, mas um Pai amoroso que nos guia passo a passo. A história de Gideão nos convida a sermos honestos com Deus sobre nossas inseguranças. Não precisamos fingir que somos super-heróis da fé. Podemos levar nossas dúvidas a Ele, assim como Gideão levou seu velo de lã, e confiar que Ele nos encontrará ali com graça e paciência, pronto para nos dar a força para cumprir o chamado que Ele tem para as nossas vidas. Espero que esta reflexão sobre Gideão tenha falado ao seu coração. É uma lembrança poderosa de que nossa confiança não deve estar em nossas próprias capacidades, mas na fidelidade de um Deus que pode fazer o impossível com aqueles que se sentem incapazes. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdo que fortaleça a sua fé, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir esta mensagem e, claro, se inscrever no canal. Sua interação nos ajuda a alcançar mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.